vivendo em Cristo a real esperança. 48 anos de organização desta amada Igreja de Cristo Jesus em Vila Pires, o qual Ele nos deu o privilégio de fazermos parte dela. E nesses 48 anos de seu ministério, esta igreja tem sido fiel aos princípios da denominação a qual pertence, Convenção Batista Brasileira, e também às doutrinas que abraçamos e defendemos. É uma igreja batista tradicional, é uma igreja que, como disse os irmãos, preserva os bons costumes, a boa liturgia das nossas reuniões. Nesses 48 anos, esta igreja formou 9 pastores e 2 jovens na área de educação cristã e organizou 3 novas igrejas que estão em atividade com seus pastores à frente, conduzindo o seu rebanho. É motivo, pois, de muita alegria hoje pela manhã, já reunidos, celebramos ao Senhor pela vida desta igreja e agora também neste culto vespertino. Convido a todos os irmãos a se colocarem em pé. Vou pedir para a nossa irmã Benedita Ivone von Ranken. Ela é uma das mais antigas membros da nossa igreja. Ela vai orar ao Senhor, suplicando de Deus a direção para esse culto que ora estamos a iniciar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por todos os instantes da nossa vida, Pai. Deus, com todas as nossas negligências, pecados que o Senhor sabe que a gente comete, meu Deus, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Eu agradeço de coração por estar aqui hoje, Pai, na comemoração de mais este ano de vida desta igreja, Pai. O Senhor sabe todos os tropeços que nós passamos, muitas coisas aconteceram por esses tempos de vida dela, Pai. Mas, como diz o hino 471, nós vencemos porque é o Senhor que vence com a gente. Eu agradeço de coração por todos os irmãos, o pastor, a Ivone, sua família, e todos nós fazemos parte dessa igreja, de estarmos aqui hoje comemorando mais um ano de vida dela, Pai. Muito obrigada, Deus. Continue abençoando, continue tendo paciência com a gente, Pai. E nós agradecemos de coração por mais este ano de júbilo, Senhor, de graças que o Senhor tem dado para nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Permanecendo em pé, vamos recitar o texto bíblico sugerido para esta hora, o Salmo 146, verso 1 e 2. Você tem na ordem do culto aí em seu boletim. Vamos todos fazer essa leitura com bastante alegria. Em seguida, cantaremos louvores ao Senhor. Todos juntos, por favor. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Cantemos. Trabalhou e quando
Eu cantarei
Danilo trouxe-nos a mensagem bíblica que com certeza impactou os nossos corações. Eu fui para minha casa e pensando em muitas coisas que aqui foram ditas pela boca do Danilo, fundamentado única e exclusivamente na palavra do Senhor. Que mensagem preciosa. E Danilo, eu estava pensando assim lá em casa, e eu quero dizer a você aqui publicamente, Danilo, por você eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Porque Danilo chegou aqui, um menino, e todo o investimento desta igreja, através dos seus departamentos, dos irmãos em geral, da vida do pastor, com certeza, contribuíram e muito para a formação do caráter cristão, da personalidade, da vida cristã do Danilo. Hoje um homem feito, casado, muito bem sucedido na vida profissional e sempre fiel, sempre aqui com a gente, nos ajudando. Por isso, pelo Danilo e por tantas outras coisas, eu, pastor Joel, tenho esperança. Que Deus nos abençoe. Uma das coisas que ele disse aqui, em 4 pontos que ele ressaltou na mensagem, motivos que nos afastam de Deus, e quando nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da igreja, perdemos a alegria da salvação, perdemos a alegria de comungar na igreja com outros irmãos, perdemos a alegria de orar, de estudar a palavra do Senhor. E apenas cito um dos pontos que ele mencionou: o pecado. O pecado nos afasta de Deus e, consequentemente, nos afasta da igreja, da comunhão com os irmãos. Mas ele disse algo mais importante, mais interessante: não necessariamente aquele pecado que você comete, que eu cometo, mas você estar vivendo na presença do pecado, a influência do pecado, não é? Eu estava lembrando, lá em minha casa, de um texto de Paulo, 1 Tessalonicenses, que ajuda a compreender isto que o Danilo estava falando aqui, lá em 1 Tessalonicenses 5:29, não é? A palavra do Senhor ali diz que devemos evitar a influência, a presença do pecado, fugir da presença do pecado. E muitas vezes, dizia o Danilo, nós não fugimos, até apreciamos aquelas coisas que estão acontecendo em nossa volta. E ele fez menção da abertura das Olimpíadas ontem ali, não é? Em Paris. Quanta indecência, quanta imoralidade. Não pelo esporte, o esporte, outra coisa, mas aquela festividade que o governo daquele país quis mostrar para o mundo. Quanta indecência nós pudemos ver ali, quem ficou olhando. Houve um momento que eu disse para a Ivone, quanta sujeira, quanta imoralidade, em forma de cultura, não é? E outras coisas mais, não é? E a homossexualidade, não é? Ali estava em evidência em todos aqueles momentos, não é? Que coisa triste. E alguém disse lá, num dado momento, que é por isso que Paris é chamado da cidade da luz, não é? E a cidade do amor. É bem ao contrário, não é a cidade da luz, é a cidade das trevas, não é? E da imoralidade, infelizmente, não é? E Danilo foi muito feliz nessas colocações que ele fez aqui hoje pela manhã. E depois ele nos apresentou, no final da sua mensagem, como você retornar, é? A presença de Deus, a prática do primeiro amor.
foi o texto que ele leu inicialmente lá em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor apela à igreja de Éfeso a voltar à prática do primeiro amor, à prática das primeiras obras. Mas que esta palavra, meus irmãos, realmente impacte os nossos corações, que você não se esqueça e faça sempre aquela pergunta: que posso eu fazer para que a minha igreja seja melhor, para que seja uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja que possa atrair tantos outros que ainda precisam de salvação. Vamos nos colocar mais uma vez em pé, vamos fazer a recitação do tema que escolhemos para o aniversário, 48 anos, a divisa e a música. A música é composição da minha filha, a Joyce. Hoje pela manhã nós já cantamos, pelo menos por 2 vezes, eu creio que agora podemos cantar bem melhor. E vamos cantar esta música por muito tempo aqui em nossa igreja, porque ela nos traz uma mensagem bastante significativa. Nós temos esse banner aqui, muito bonito, e ali está o tema: Vivendo em Cristo a Real Esperança. A divisa está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, aqui está na tela, vamos fazer a recitação do tema, a divisa, e vamos cantar a música. Enquanto cantamos, os irmãos poderão consagrar os dízimos, as ofertas ao Senhor. Dedique uma oferta de amor, em gratidão pela igreja que Deus lhe deu para você congregar nesse aniversário. Então, podendo, aquilo que está no seu coração, dedique uma oferta de amor. Antes, porém, eu vou pedir para que a irmã Ana Ivone, ela esteja orando ao Senhor em consagração aos dízimos e ofertas. Em seguida, o tema, a divisa e a música que vamos cantar. Oremos com a irmã Ana Ivone. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pelo teu amor, meu Deus, pela tua graça que é maravilhosa e se renova a cada manhã. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento que também ao Senhor louvamos através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã, que assim vai fazer e vai louvar o Senhor dessa forma também, Pai, que é tão especial. Que o Senhor venha abençoar esta igreja, muito mais outros longos anos, meu Deus, porque é o Senhor quem tem sustentado até aqui e assim irá continuar. Meu Deus, abençoa também os irmãos, meu Deus, que cuidam dessa parte da tua casa, meu Deus, para que todo o sustento que vai receber agora, Pai, o Senhor seja louvado e a tua igreja venha sempre ter o melhor da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí está então o tema, Vivendo em Cristo, a verdadeira esperança. Todos juntos? Vivendo em Cristo, a verdadeira esperança. Divisa. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Lamentações 3:21. Cantemos. Somos abatidos, mas não destruídos. A nossa fé e esperança estão no Senhor. Não temeremos o dia mau, sua mão nos sustentará. Vamos avançar até o dia chegar.
abatidos, razão destruídos. A nossa fé e esperança estão no Senhor. Não temeremos o dia mau, sua mão nos sustentará. Vamos avançar até o dia chegar. Cristo, a nossa esperança. Cristo, a nossa esperança. Queremos trazer à memória todas as bênçãos. Cristo, a nossa esperança. Cristo, a nossa esperança. Queremos trazer à memória todas as bênçãos. Te pedimos ao Senhor tua graça e favor. Abençoe esta igreja em amor. Te pedimos ao Senhor tua graça e favor. Abençoe esta igreja em amor. Permaneçam ainda em pé, nós vamos orar ao Senhor, oração de gratidão pela vida da igreja. Eu peço ao irmão Milton que esteja orando assim, agradecendo a Deus pela igreja que Ele instituiu e que Ele nos dá o privilégio dela fazermos parte. Oremos. Graças te damos a Deus, ó Pai Todo-Poderoso. Louvado e glorificado seja o Senhor, seja o teu nome. Pai, muito obrigado pelo privilégio de aqui estarmos nessa noite reunidos para te louvar, te glorificar, para te adorar, Senhor. Obrigado e que o Senhor possa continuar conosco na direção de tudo. E que tudo que aqui for feito, falado, pensado, agido, seja para a sua honra e para a sua glória somente, Senhor. Porque tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando o Senhor com mais um cântico, o hino de número 507. Eu amo com fervor. Eu amo com fervor a igreja do meu Deus, com pregação de fé e amor, os que são filhos seus, em comunhão viver, com tantos bons irmãos, é privilégio, é prazer para nós fiéis cristãos. Por ela irei zelar, também orar e agir, até a vida que vingar, eu ao céu subir. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar a nossa irmã Letícia de Moraes. Ela está emprestada a outra igreja. Ela também foi criada aqui em nossa igreja, desde menina aqui com a gente, hoje também já casada, né? E é isso que nos dá esperança, de ver
que a igreja aqui em Vila Pires tem construído na vida de tanta gente. Você é uma delas também. Por favor, louve ao Senhor. Graça e paz, Igreja Batista de Vila Pires. Eu quero agradecer a oportunidade e quero falar para os irmãos que eu sou muito grata ao trabalho da Igreja Batista. Eu sou fruto desse trabalho. Aqui eu aprendi sobre a palavra de Deus, aqui eu me converti e aqui eu desenvolvi também o dom da música. Então, sou muito grata aos irmãos, à direção da igreja. Amém? Amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, Igreja Batista. Eu amo vocês. Obrigado, irmã Letícia. Hoje pela manhã eu fiz menção dos 3 pastores que nesses 48 anos conduziram este rebanho, a começar meu sogro, pastor Antônio Flora de Oliveira, pai da minha esposa Ivone, que foi o fundador, organizador, não é? Fundador
desta igreja com o grupo que aqui comungava naquele tempo. Por 2 anos ele conduziu este rebanho, veio a falecer. Após um período, a igreja convidou o pastor José Alvair, também por uns 5 anos, eu acredito, ele foi o pastor desta igreja. E, por fim, eu recebi o convite. Eu estava em São Paulo, já praticamente tudo resolvido, com o pastor Irlande Pereira, da primeira igreja batista de São Paulo, para ser o seu auxiliar e para atuar na área de missões. Então recebemos o convite, uma comissão desta igreja foi em São Paulo fazer-nos o convite. Depois de um período de oração, entendemos que a vontade do Senhor não era estar lá na primeira igreja, o que era muito bom, seria muito bom, segundo o próprio pastor Irlande, mas a vontade do Senhor foi que para que viéssemos. E agora, no dia 16 de junho, completei 37 anos frente ao ministério desta igreja. 3 igrejas foram organizadas, como já foi mencionado, vários seminaristas, pastores ordenados aqui nesta igreja. E a história desta igreja é muito bonita, como toda a igreja, enquanto aqui na terra, sofre, né? Há momentos muito bons, há momentos de muita dificuldade, mas o Senhor cuida do seu povo, cuida da sua igreja. Não podia ser diferente, meus irmãos, a mensagem desta noite que eu vou proferir. Escolhi o tema que é o tema para o aniversário desta igreja, um pouquinho diferente. Em Deus sempre há esperança. Agora o texto é o capítulo 3 de Lamentações. Você tem a Bíblia, pode abri-la, por favor. Capítulo 13, eu vou ler do 11 ao 26. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, do verso 11 a 26. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, e afastastes da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São novas cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Hoje, como já aqui foi dito por várias vezes, estamos a celebrar
os 48 anos de organização da Igreja de Cristo aqui nesta Vila Pires. Como diz, meus irmãos, a poesia do hino 454 do nosso inário cantor cristão, o primeiro verso diz assim: temos por lutas passados umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos a sua mão, vida de paz, perdão e salvação. Na nossa vida, meus irmãos, nós temos lembranças boas e ruins. Danilo disse alguma coisa sobre isso hoje pela manhã e faz parte da nossa vida. As alegrias fazem parte da nossa vida. As tristezas também fazem parte da nossa vida. Nesse capítulo 3 de Lamentações, o profeta Jeremias, ele fala dos sofrimentos que o povo de Deus, o povo daquela época, vinha enfrentando como consequência dos seus pecados. Por fim, o texto declara o sentimento do povo aí no versículo 18. Veja o que diz a palavra: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Pereceu. Não há mais esperança. Pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Esse era o espírito do profeta, que traduzia o espírito da realidade daquele povo, espiritualmente distante de Deus, por causa dos seus pecados. Mas, recuperando esta esperança, é interessante os textos que nós lemos, não é? Se você prestou atenção, como se pode recuperar uma esperança perdida? No último domingo, eu preguei aqui uma mensagem baseando-se nos Salmos 42 e 43, com o tema depressão espiritual. Depressão espiritual. E eu dizia aos irmãos que essa depressão é diferente dessa depressão clínica que muita gente nesse tempo está enfrentando, e que há necessidade de um profissional para ajudar, para orientar, e muitas vezes de medicação aplicada para que a pessoa possa superar essa condição de depressão. Mas neste caso específico, eu dizia na ocasião, na mensagem, da depressão espiritual, não é tratado com profissional, e muito menos com medicação. É algo que nós precisamos aprender a tratar com ela. E Davi nos ensinou como tratar. Num dado momento, ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O próprio salmista está tratando desta condição pela qual ele estava passando. E eu disse aos irmãos que ele estava falando consigo mesmo. Tanto é que ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo, com a essência da sua vida. Ele está falando com a sua alma. Ele está tratando da depressão da sua alma. E está apontando o remédio. Ele está apontando o caminho. E eu disse que quando você
vê alguém andando pela rua falando sozinho, você diz: essa pessoa não está muito bem da cabeça, né? Usa-se aquela expressão: está faltando um parafuso. Mas eu disse também aos irmãos que depende o que você está falando para você. Se você está falando coisas negativas, coisas, não é, de derrota, obviamente isso não vai ajudar. O salmista aqui está falando com ele mesmo, mas ele está dizendo: por que você está abatida, ó minha alma? Ainda há uma esperança para você, eu ainda vou louvar a você. A minha esperança não foi totalmente perdida, ela pode ser recuperada, eu posso ser renovado na tua presença. Jeremias, ele diz assim: quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Olhar para trás, meus irmãos, como falar consigo mesmo. Olhar para trás, alguém disse que é sofrer 2 vezes, não é? Agora depende como que você olha para trás e o que você vai visualizar lá atrás. Porque em todas e quaisquer circunstâncias pelas quais nós passamos, Deus trabalha. Então depende como você olha para aquilo que aconteceu ou está acontecendo com você na sua vida. Danilo falou alguma coisa aqui a respeito da enfermidade, do sofrimento do seu pai e do período que ele teve que acompanhar o seu pai toda a semana ao hospital para exames, etc. E ele disse como Deus trabalhou. Quanta coisa eu aprendi nesse processo doloroso pelo qual passei com o meu pai até o seu falecimento. Como se pode recuperar a esperança? Jeremias diz que por meio da recordação propositada. É o que ele está dizendo, não é? Nas palavras escolhidas para a nossa divisa, a recordação propositada, trazer a memória. Eu vou trazer, eu vou me recordar. Eu vou me recordar de Deus, do que Ele tem feito, do que Ele fez. Eu vou me recordar acerca de Deus, das suas misericórdias, que não tem fim. E quando ele busca recordar, trazer a sua memória a respeito de Deus, acerca de Deus, das suas misericórdias, da sua bondade, ele reconhece que não obstante toda aquela calamidade pela qual o povo estava atravessando, Deus era bom. Ele reconhecia que Deus trabalhava a vida daquele povo para dar a eles um fim que eles esperavam. O centro do livro de Lamentações, meus irmãos, não é lágrima. Embora o tema do livro é lamentações. Quando você fala de lamentar, é de reclamar, é de chorar, etc. Não é? Mas o centro deste livro, repito, não é lamentação, não é lágrima, mas é esperança. É isso que no contexto do livro, estudando esse livro, nós vamos descobrir, não é? Que não é lágrima, mas é esperança. O profeta, ele parte da realidade
da vida dele, daquele povo, naquela época. Ele não nega o terror que é a sua vida e a vida do povo. Ele não nega as angústias pelas quais estavam passando. A diferença, meus irmãos, é que ele não acredita em absoluto que essa condição seria para sempre. Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele reconhecia que, não obstante toda aquela situação de calamidade, aquele povo ainda não seria destruído, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Portanto, meus irmãos, insisto, o livro de Lamentações não é de lágrimas, mas é de esperança. A diferença é que ele não acreditava que essa condição era para sempre. Depois de olhar para a realidade ao seu redor, ele medita como se ele estivesse lendo as Escrituras, não é? Lembrando que o seu povo já passou por muitas outras tribulações, mas Deus agiu no momento próprio. Ele então conclui que o amor de Deus não tem fim. Não é porque tudo está devastado, aparentemente destruído, as cinzas, que Deus deixou de ser bom. Ele continua sendo bom e será sempre, sempre, sempre bom. Mesmo sendo a desgraça, meus amados irmãos, consequência do pecado contra ele, Deus continuará sempre amando o seu povo, continuará amando a sua igreja. Grave bem isso em seu coração. E com base nesta convicção, o profeta permite que a certeza dessa esperança visite poderosamente o seu coração. Ah, meus irmãos, quando temos tamanha convicção no Senhor, quando temos esta esperança no Senhor, aconteça o que acontecer, por pior que possa ser, Deus nos mantém firmes, seguros e em pé. Quem tem Deus tem tudo quanto precisa, meus irmãos. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. O profeta Jeremias, nós, a igreja, podemos ter esperança de que Deus agirá no momento determinado, no momento próprio. Nós, a igreja, pode ter esta esperança, como o profeta Jeremias teve esta esperança, e Deus agiu em seu favor. Meus irmãos, é hora de orar, é hora de esperar, como nos aconselha o texto sagrado que escolhemos para esta hora, a partir do versículo 19 até o 21, ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do véu. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. E de que ele se recorda? Das misericórdias do Senhor, que não tem fim. Novas são cada manhã. Do que mais ele se recorda? Que a porção dele era o Senhor, a porção da sua alma era o Senhor. Por isso ele diz: eu vou esperar nele.
E ainda ele se recorda no verso 25 que o Senhor é bom para aqueles que se atêm a Ele, para a alma que o busca. E ele termina nesse verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio no Senhor. É orar e aguardar. Aguardar com paciência no Senhor. Nesta última semana, conversava com um irmão de outra igreja. Ele disse, é interessante, não é, pastor? Que muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas pessoais, da família e da igreja pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa força, pelo nosso saber, enfim, pelos nossos talentos, pelos nossos dons. E ele fez a citação da parte dos Salmos que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus, amém? É pela força de Deus, pela confiança em Deus, que apesar dos pesares, das dificuldades, das aparentes derrotas que sofremos, Deus é bom. E a igreja a Ele pertence, e Ele tem prometido, e as suas promessas nunca jamais hão de falhar, que há de cuidar dela até o fim dos tempos. Há um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Já ouviu isso? Mas a verdade é diferente. A esperança nunca, a esperança jamais morre quando a fonte dessa esperança é Deus. Por isso disse Jeremias, eu tenho esperança, porque a fonte da esperança de Jeremias era Deus, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de bondade. Você, meu irmão, pode ter esperança. Não desista nunca, por mais difícil que seja a sua vida, a trajetória da sua vida, nunca perca a esperança. Se você tem esta convicção, como Jeremias a tinha, de que Deus é misericordioso, de que Deus é sempre bom, e felizes são aqueles que nele confiam ou se atêm a Ele. Alguém disse, meus irmãos, que a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos, e é verdade, porque quando perdemos a esperança, não há mais nenhuma perspectiva de vida, não é? Então a nossa esperança, ou a esperança, é o oxigênio que nos mantém vivos. E encerrando esta prédica, meus irmãos, a vida verdadeira, ela é timbrada pela esperança, desculpem. Uma esperança que espera até mesmo contra a esperança. Quando você lá à frente, como se diz, não pode visualizar, não é, uma luz no fim do túnel, esta esperança ainda continua firme, intocável. É a esperança que espera até mesmo contra a esperança. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, na primeira parte, esse texto que Paulo escreveu se refere a Abraão, e ele diz, o qual em esperança creu contra a esperança. Houve uma promessa de Deus para Abraão, que lhe daria um filho chamado Isaque, e que da descendência dele
a terra seria cheia de gente, muita gente. Mas Abraão já era muito velho. Sara, a esposa, muito idosa, e ainda um agravante, ela era estéril. Já tinha passado do período de conceber e ainda era estéril. Mas Abraão creu. Deus prometeu, ele creu. E Isaac nasceu. O filho prometido veio. Que palavra, meus irmãos. A esperança que crê contra a esperança. Você já teve momentos assim na sua vida? Eu já os tive. Vivo a vida da igreja desde a minha infância. Convertido aos 14 para 15 anos, aos 15 anos e meio mais ou menos, preguei o meu primeiro sermão numa grande praça em São Paulo, a Praça Princesa Isabel, aonde está localizada a primeira igreja batista de São Paulo, onde me converti, fui batizado e recebi o chamado de Deus para o ministério ainda em tenra idade, ou seja, aos 15 anos. E desde então, nunca deixei de pregar o Evangelho. Nunca. Quando me perguntam quanto tempo de pastor você tem, o tempo todo quase da minha vida. Labutei na casa de detenção entre os presidiários por 8 anos, ministrando a palavra, tendo a alegria de ver tanta gente saindo da prisão realmente convertida ao Senhor Jesus. E assim, sucessivamente, sempre pregando a palavra. E na igreja, tantas coisas boas assisti, mas quantas coisas ruins presenciei na igreja, mas nunca perdi a esperança. Nunca desisti, nem de Deus e nem da igreja, de Deus, pela convicção que Deus me deu, através da sua palavra e do conhecimento do próprio Deus, que pela sua misericórdia, Ele me deu esta oportunidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Curve a sua cabeça. Pai santo e bendito, graças te damos pelos 48 anos de existência da tua igreja aqui nesta localidade. Te agradecemos, Senhor, porque ela tem sido um instrumento vivo nas tuas mãos, anunciando o Evangelho de Cristo, como na verdade Ele é, conclamando os pecadores ao arrependimento dos pecados e voltar-se para o Senhor. E quantos assim o fizeram, uma vez tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por tanta gente que por aqui passou, que hoje estão em outras igrejas, pastores que estão exercendo o seu ministério, igrejas organizadas que estão também exercendo o seu ministério no testemunho da tua palavra. E assim, meu Deus, aqui estamos, recordando, ó Pai, olhando para trás, tantas coisas maravilhosas o Senhor fez através desta igreja, Senhor. Ó Pai, e nós te agradecemos. E isto nos anima, e isso nos enche de esperança. Se o Senhor assim o fez tempos atrás, o Senhor fará hoje, fará amanhã, e até que o Senhor venha buscar a tua amada e querida igreja, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes
constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquilo que fazemos para o Senhor, para o crescimento do teu reino no coração dos homens aqui na terra, haverá recompensa, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão congregando, que permaneçam firmes, que sejam sempre constantes, trabalhando, ó Pai, com alegria em seus corações e com seus corações cheios, abarrotados de esperança no Senhor. Obrigado, Pai querido, em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós vamos cantar um dos nossos hinos, o hino 454. Convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Mais uma vez, bem forte, cante. Dar-nos a poder real.
irmãos, eu quero, aproveitando já no encerramento deste culto, quero chamar aqui na frente a Vitória. Vitória, vem aqui, por favor. É outra menina que me dá esperança. Cresceu aqui. Aquele cartaz lá que tem algumas fotos de um aniversário de 42 anos, ela está ali no meio daquela criançada, bem pequena, está com 18 anos. A família dela, seu pai Aquino, a sua mãe Adriana, são membros da nossa igreja. Ela está estudando lá no norte do Paraná, em Maringá, mas ela disse que vai voltar. Está terminando lá o curso, volta agora no final de ano. E ela disse: pastor, eu quero que o senhor me batize, porque já aceitei Jesus, amém? Eu disse: não só vou batizar você, mas vou te casar aqui também. Já fiz muitos casamentos de gente que cresceu aqui na igreja, não é? E eu prometi para ela uma pequena lembrança. Eu perguntei para ela: você já sabe o que vai ser quando crescer? A gente brinca assim, né? E ela, assim, titubeou um pouquinho, não está muito segura. E ela disse, eu disse para ela: eu vou lhe trazer um pequeno livro que você vai ler e vai te ajudar. O GPS da vocação. Esse livrinho recomendo para todo adolescente ler. É uma orientação muito precisa, né? Como você encontrar. A gente sabe que o adolescente, né, tem muita dificuldade, né, quanto a tomar uma decisão daquilo que vai ser profissionalmente, a profissão que vai exercer. E uma das coisas aqui importante nessa decisão é a família, a escola e a sociedade onde você vive. Mas, acima de tudo, Deus, buscando a direção de Deus, a orientação dos pais, o aprendizado na escola e na sociedade onde você vive. Então, está aqui o GPS para você encontrar a sua vocação. Depois você me fala se você encontrou. E mais este livro para a sua edificação espiritual, os planos de Deus para mudar a sua vida. Viu? Você ouviu a mensagem do Danilo hoje aqui, né? Os perigos que rondam a nossa vida, né? O pecado, até mesmo simplesmente você estar no ambiente do pecado, isso pode afastar você de Deus. Que Deus muito te abençoe, viu? E quando você voltar, venha aqui mais perto de mim, nós vamos fazer a festa do filho pródigo. O pastor vai mandar matar um bezerro cevado e vamos fazer aquela festa, tá bom? Eu te amo muito, tá? Mantenha a gente informado, a gente vai estar orando por você aqui sempre. Vamos orar pela vitória. Depois nós vamos cantar o hino que eu falo que é da vitória, o hino que fala vitória, né? Obviamente que é para o Senhor que vamos cantar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vida da Vitória, pela decisão que ela já tomou, entregando a sua vida a Jesus, desejando ser levada às águas do batismo. Isso traz muita alegria, Senhor. E esta decisão dela, essa atitude dela, Senhor, traz grande esperança para nós também. Que no exemplo dela, muitos outros jovens, meninos, meninas, adultos também, venham se converter ao Senhor, assumir, ó Deus, o batismo e assim tornando-se membros da igreja do Senhor. Que o Senhor abençoe agora. Na quarta-feira ela retorna para os seus estudos, para terminá-los ali em Maringá, no norte do Paraná. Que o Senhor cuide da vida dela, Senhor, enquanto distante da casa dos pais está, e que ela não se esqueça em um minuto sequer do Senhor, e que ela busque ao Senhor, porque a esperança dela, como de todos nós, é tão somente o Senhor.
Seja com ela, Senhor, com a viagem que vai promover na próxima quarta-feira. E também o seu irmão que já reside ali em Maringá, por ele oramos também, por outro irmão ali no Canadá, por ele suplicamos também, pelo pai Aquino, pela mãe Adriana, também nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Viu? A Ivone vai usar da palavra, destacando algumas visitas entre nós. Meus irmãos, é motivo de muita alegria receber alguns irmãos que passaram por esta igreja há muitos anos atrás. Eu convido a Gildete para quem fica de pé, que você leve o nosso abraço, a sua família. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, viu, Gildete? Também a Valdirene e Letícia, que já apresentou o seu musical, que Deus abençoe. Dulcineia e Cíntia, que prazer, não é? Fiquem de pé, por favor, que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, muita alegria. Amém. A Lidiane e o seu marido, Lidiane também ex-membro da nossa igreja, muito obrigado pela presença. A mãe da Adriana, Sônia Vital, nós estamos orando pela irmã, viu, Sônia? Que Deus te abençoe e te guarde, obrigado pela visita. Marcone, irmão da Adriana, que Deus te abençoe e te guarde. A Dalva, que é da Batista Ebenezer, né, já é nossa amiga, e a Meire, né? A Meire que está ali na frente, né? Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos, viu? Amém. Obrigado a todos. Quarta-feira damos continuidade ao estudo de Apocalipse, capítulo 11. Desculpe, eu esqueci de falar do verso. Para os visitantes. Sim. Deus faz coisas maravilhosas que se não podem contar, e tantas maravilhas que não se pode contar. Então, na quarta-feira, às 19 horas, continuidade do estudo de Apocalipse, vale a pena, venha participar com a gente. Nós temos 2 períodos, não é? Um período para a oração e um período para o estudo, como já disse, do livro de Apocalipse, capítulo 11. Próximo domingo, horário das 9 horas, a escola bíblica dominical. Não falte, venha com toda a sua família. Coloquemos-nos em pé para o cântico do hino 500. Cante com alegria esse hino que fala de vitória. Deus nos tem dado grandes vitórias. Cantemos. Quem
celebrar a bênção final deste culto, vocês todos podem sair por esta porta aqui. À minha esquerda, à sua direita, obviamente. Aqui o salão aos fundos. Temos um bolo. Aniversário tem que ter bolo. Eu sei que você não veio aqui por causa do bolo. Você veio aqui simplesmente e especialmente para celebrar ao Senhor pela vida da igreja. Mas temos um bolo com refrigerante. Então, todos vocês, indistintamente, vocês que nos visitam também, queremos vê-los aqui atrás. Será um momento até para colocar um pouco a conversa em dia, ok? Oremos ao Senhor, encerrando o culto. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja sobre vós, meus irmãos, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre o trabalho das vossas mãos no decorrer dos dias desta semana, e também que a bênção da Trindade Divina alcance toda a tua igreja, que está espalhada por toda a face da terra, e todos digam alegremente amém.